Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nos luxuosos escritórios da Montgomery Enterprises, cada detalhe exalava excelência. As paredes eram revestidas com painéis de mogno polido, os pisos de mármore branco refletiam a luz dos lustres de cristal e cada planta parecia escolhida por sua perfeição. Mas por trás dessa fachada impecável escondia-se um mundo muito menos glamouroso, o das relações humanas. Vanessa Montgomery, CEO e herdeira dos negócios da família, caminhava lentamente pelos corredores, observando seus funcionários com uma mistura de orgulho e preocupação. Aos 42 anos, elegante, meticulosamente penteada e sempre vestida com ternos impecavelmente cortados, ela herdara da família a atenção aos detalhes, mas também uma sensibilidade particular à injustiça e à hipocrisia. Durante várias semanas, Vanessa notou comportamentos preocupantes, funcionários menosprezando estagiários, menosprezando contratados e zombando abertamente de seus colegas. Cada ato de desdém a deixava desconfortável, e ela sabia que se não fizesse nada, essa cultura de arrogância acabaria corroendo a empresa. Foi então que uma ideia ousada tomou conta dela: fingir ser uma faxineira e observar seus funcionários em suas verdadeiras cores. Ela não queria relatórios ou anotações filtradas, queria ver a verdade crua e sem adulteração. Ela ligou para sua assistente de confiança, Lydia Harper, uma jovem metódica e leal, e contou seu plano. Lydia, vou me disfarçar de funcionária. Quero ver quem realmente respeita os outros, quem age por despeito ou arrogância quando ninguém está olhando. Preciso conhecer o verdadeiro coração da minha equipe. Lydia, impressionada, mas ciente do que estava em jogo, concordou. É arriscado, mas eu entendo. Você descobrirá muitas coisas que nunca verá no seu escritório. Vanessa então foi a uma oficina especializada para fazer um uniforme simples, cinza e funcional que a tornasse irreconhecível. Prendeu o cabelo em um rabo de cavalo, tirou as joias e a maquiagem e se olhou no espelho. O reflexo que refletia seu olhar calmo, mas determinado, não se parecia em nada com o de uma diretora comum. Era uma simples faxineira, pronta para enfrentar o desconhecido. Na manhã seguinte, ela atravessou as portas da Montgomery Enterprises com seu balde e esfregão, invisível para aqueles que interagiam com ela todos os dias. Os olhos de Vanessa brilhavam com uma certeza. Ela estava prestes a descobrir a verdadeira identidade de seus funcionários, e ninguém escaparia ileso. O que ela ainda não sabia era que essa experiência não só revelaria o desprezo e a arrogância de alguns, mas também destacaria as raras almas justas e mudaria para sempre a dinâmica da empresa. A manhã estava fresca e brilhante quando Vanessa Montgomery atravessou as portas da Montgomery Enterprises pela primeira vez em sua nova função, uma simples governanta. Seu uniforme cinza era simples, o cabelo preso em um rabo de cavalo, sem joias, sem perfume. À primeira vista, ela não se parecia em nada com a gerente que todos temiam e respeitavam. Ela respirou fundo, sentiu o peso do balde nas mãos e entrou no salão principal. Os funcionários, absortos em seus celulares e conversas, não a notaram. Ela se movia cautelosamente como uma sombra discreta, mas cada movimento era observado em sua mente atenta. Ela analisava gestos, expressões, sussurros, atitudes. Desde o início, ela se deparou com a dura realidade do seu plano. Mark Reynolds, o chefe da recepção, um homem alto e arrogante, olhou para ela de cima a baixo e disse: "Ei, você, é novo por aqui? Então me mostre que sabe fazer o seu trabalho. Este chão não vai se limpar sozinho." Vanessa assentiu educadamente e começou a trabalhar, varrendo o chão metodicamente sem dizer uma palavra. Por dentro, uma raiva latente fervilhava, mas ela a controlou. Precisava permanecer invisível para observar a verdade. No corredor, Susan Parker, a secretária principal, olhou para ela com a testa franzida e disse baixinho a uma colega: "Olha essa roupa, parece que veio dos tempos dos pioneiros." Vanessa sentiu as bochechas esquentarem, mas não reagiu. Anotou mentalmente cada palavra, cada gesto. Ao passar pelo refeitório, um estagiário desajeitado deixou cair uma bandeja de café, e um funcionário mais velho caiu na gargalhada. Bem, ela definitivamente não tem experiência. Vanessa parou por um momento para observar a cena. Risadas ecoaram pela sala, cruéis e condescendentes. Ela se lembrou de suas próprias origens, das humilhações que havia superado para chegar onde estava hoje. Uma determinação silenciosa se enraizou dentro dela. Cada injustiça que observasse seria notada e relembrada no momento apropriado. Enquanto continuava seu trabalho, varrendo, esfregando e movendo objetos, ela viu comportamentos que a chocaram ainda mais. Funcionários conversando secretamente com contratados zombeteiros.
Olhares de desprezo lançados para aqueles que passavam e ordens dadas de forma autoritária aos subordinados sem o menor respeito. Vanessa sentia o peso da responsabilidade pesando sobre seus ombros. Ela não estava ali para punir imediatamente, mas para compreender. Ela precisava enxergar a verdadeira face de cada um, descobrir quem realmente respeitava os outros e, principalmente, quem se considerava superior a todos. À medida que o dia se aproximava do fim, Vanessa retirou-se para um pequeno depósito para anotar suas primeiras impressões. Suas mãos tremiam levemente, não de medo, mas pela força do que vira. Ela testemunhara zombaria, desprezo e arrogância, mas também alguns discretos gestos de gentileza que não passaram despercebidos por seu olhar atento. Este primeiro dia tinha sido um sucesso, pensou ela. Ela havia conseguido o que queria, um vislumbre puro e cru da cultura interna. E no fundo da sua mente um pensamento persistia: em breve cada um deles verá que o verdadeiro diretor é muito mais do que apenas um rosto educado atrás de uma mesa. Na manhã seguinte, Vanessa retornou a Montgomery Enterprises com uma determinação ainda mais forte. Balde e esfregão nas mãos, ela caminhou pelo saguão como se pertencesse àquele universo invisível. Mas desta vez foi recebida pela indiferença misturada à arrogância de alguns funcionários. Assim que ela entrou no corredor principal, Mark Reynolds, o chefe da recepção, olhou para ela com desprezo. Bem, você ainda está aqui? Você não parece saber o que está fazendo. Pegue esses papéis do chão, e rápido. Vanessa obedeceu sem responder, sentindo uma raiva interior fervilhante. Cada ordem, cada palavra de desdém alimentava seu desejo de revelar a verdade um dia. Ao passar pelo refeitório, ela presenciou uma cena que a chocou profundamente. Susan Parker, a secretária-chefe, deixou cair uma bandeja de café perto dela e caiu na gargalhada cruel. Cuidado, pequena. Este não é o seu mundo. Vanessa varreu o chão silenciosamente. Mas anotou mentalmente cada palavra, cada sorriso de escárnio, cada olhar de desprezo. Sabia que essas humilhações refletiam o verdadeiro caráter de seus colegas. Um pouco mais adiante, Angela Dixon, uma jovem estagiária tímida, acidentalmente derrubou um arquivo. Os funcionários ao redor caíram na gargalhada. Um deles, Greg Simons, disse: "Você realmente deveria aprender a andar sem quebrar tudo que toca." Vanessa sentiu um aperto no peito. Ela conhecia aquela dor, ser humilhada por um pequeno erro. Colocou a mão no balde e se obrigou a continuar seu trabalho, observando a cena em silêncio, anotando as reações de todos. Mas isso não era tudo. Vanessa logo descobriu que alguns funcionários zombavam dela mesmo quando ela não estava presente. Sussurros cruéis, olhares debochados, zombarias atrás de portas e mesas. Tudo fazia parte da realidade invisível da Montgomery Enterprises. No final da manhã, ela foi chamada para limpar um escritório bagunçado. Mark Reynolds a seguiu de perto, fazendo comentários sarcásticos. "Você realmente acha que consegue lidar com isso?" Vanessa se ajoelhou para pegar os papéis com um rosto impassível, mas sua mente já calculava como cada comportamento um dia seria confrontado com a verdade. Ao sair do escritório, ela passou por Lydia Harper, sua assistente de confiança, que lhe deu um pequeno, discreto e simpático aceno de cabeça. Vanessa sorriu interiormente. Lydia sempre fora justa e atenciosa, e esse gesto, pequeno para alguns, era como um encorajamento silencioso para ela. O dia terminou com Vanessa retornando ao depósito para tomar notas detalhadas. Cada humilhação, cada zombaria, cada sarcasmo seriam registrados para quando a verdade viesse à tona. Este dia tinha sido mais revelador que o anterior. Vanessa agora sabia o quanto alguns funcionários se consideravam superiores e como o desprezo podia ser expresso sem medo. A batalha ainda não havia começado, mas ela sabia que tinha as armas mais poderosas: observação, paciência e verdade. No terceiro dia, Vanessa entrou na Montgomery Enterprises com concentração redobrada. Cada passo era calculado, cada gesto preciso. Ela precisava permanecer invisível, observando os comportamentos mais reveladores de seus funcionários. Assim que entrou no salão principal, ela sentiu uma sutil mudança na atmosfera. Os funcionários pareciam estar se acostumando com sua presença, mas o desprezo ainda estava presente. Mark Reynolds logo a avistou e desta vez, foi ainda mais cruel. "Sabe, você poderia pelo menos aprender a segurar uma vassoura direito. Parece que você nunca fez isso na vida." Vanessa apenas assentiu, rangendo os dentes por dentro enquanto se aproximava da escada para varrer os degraus. No corredor do escritório, Vanessa ouviu um grupo de técnicos conversando profundamente. "Você viu o noticiário? Parece que saiu direto de um filme dos anos 50. Sério, quem ainda contrata mulheres assim?" O riso irrompeu, cruel e desenfreado.
Vanessa anotou cada nome, cada inflexão de voz. Sabia que quando chegasse o momento cada palavra teria peso. Mas o que mais a chocou foi o que descobriu na sala de descanso. Susan Parker, já cruel com ela, cometeu um ato que beirava a malícia física. Deslizou deliberadamente uma bandeja para o chão, bem na frente de Vanessa, derramando café em uma pilha de documentos que ela havia começado a limpar. Ah, desculpe, pequena. Bem, não exatamente, né? Susan disse, caindo na gargalhada. Vanessa respirou fundo, controlando a raiva. Cada humilhação fortalecia sua determinação. Ela sabia que a vingança não residiria em um ato impulsivo, mas em revelar a verdade no momento exato. À medida que continuava seu trabalho, ela observava comportamentos mais sutis, mas igualmente reveladores. Angela Dixon, a estagiária, foi novamente alvo de sarcasmo, mas, desta vez, Vanessa notou que ela tentava manter a cabeça erguida, apesar das risadas e da zombaria. Uma mistura de respeito e pena pela jovem cresceu dentro de Vanessa. À medida que a manhã avançava, Vanessa percebeu que alguns funcionários estavam sendo cruéis apenas por medo ou hábito. Risos e sarcasmos muitas vezes mascaravam uma profunda insegurança. Isso a ajudou a distinguir entre aqueles que eram genuinamente desdenhosos e aqueles que estavam apenas fingindo. No final do dia, Vanessa retornou ao pequeno depósito. Largou o balde, enxugou a testa e anotou cuidadosamente cada humilhação e reação que observara. Cada palavra, cada gesto, cada expressão de desprezo ficou registrada em sua mente como uma evidência invisível. O terceiro dia confirmou o que ela suspeitava. A Montgomery Enterprises não era apenas um ambiente de trabalho exigente, mas um microcosmo onde o desprezo e a arrogância se manifestavam assim que alguém pensava que não estava sendo observado. Vanessa agora sabia que possuía informações capazes de transformar completamente a dinâmica de sua empresa. No quarto dia, Vanessa levantou-se antes do amanhecer, com a mente concentrada em sua missão. Ela sabia que cada interação, cada palavra sussurrada pelas costas, poderia revelar a verdadeira natureza de sua equipe. Em seu uniforme cinza impecável, ela atravessou as portas da Montgomery Enterprises, pronta para enfrentar não apenas humilhações isoladas, mas também um ridículo coletivo. Do saguão principal, ela sentiu uma atmosfera diferente. Os funcionários estavam reunidos em volta da máquina de café e das fotocopiadoras, trocando olhares cúmplices e cochichando. Vanessa logo percebeu que naquele dia, ela seria o centro involuntário da diversão deles. Mark Reynolds, o recepcionista, parecia quase encantado em vê-lo. Ei, nosso novo mascote chegou, ele disse, com um sorriso cruel nos lábios. Um grupo de funcionários caiu na gargalhada e Vanessa sentiu uma mistura de raiva e resignação tomar conta dela. Ela apenas fez uma leve reverência e continuou seu caminho. Mas isso foi só o começo. Na sala de arquivo, ela estava cercada por vários colegas que imitavam gestos exagerados de limpeza, zombando de sua postura e da maneira como ela segurava a vassoura. Cuidado para não cair com todo esse equipamento, brincou Greg Simons, um técnico arrogante. Ah, ela vai acabar quebrando as costas antes do meio-dia, acrescentou outro, caindo na gargalhada. Vanessa observava atentamente as reações. Alguns funcionários riam por medo de parecerem fracos, outros por puro desprezo. Os mais cruéis, como Susan Parker, faziam questão de que todos vissem sua arrogância. Vanessa anotava cada nome, cada risada, cada sorriso satisfeito. Ela sabia que esse comportamento teria que ser confrontado publicamente um dia. No refeitório, a tímida estagiária Angela Dixon acidentalmente derrubou uma bandeja de talheres. Desta vez, vários funcionários zombaram dela abertamente. Vanessa se aproximou silenciosamente e colocou a mão reconfortante no ombro de Angela. A garota olhou para cima surpresa, e um leve sorriso surgiu em seu rosto. Foi um pequeno gesto, mas para Vanessa, representou um vislumbre de dignidade em um ambiente repleto de arrogância. À medida que o dia avançava, Vanessa notou um fenômeno interessante. Alguns funcionários, como Lydia Harper, sua fiel assistente, mantinham-se discretos, mas observavam atentamente as cenas de desprezo. Vanessa entendeu que havia pessoas íntegras na empresa, capazes de ser gentis mesmo diante da arrogância. À medida que o dia se aproximava do fim, Vanessa retornou ao depósito para anotar suas observações. As humilhações coletivas, as zombarias, as risadas cruéis, tudo foi registrado com precisão. Ela sabia que esses momentos seriam cruciais para sua futura revelação. Aquele dia fortalecera sua determinação. A verdade precisava vir à tona. Ela agora via com mais clareza quem merecia confiança e quem precisava enfrentar seus próprios demônios.
A verdadeira transformação da Montgomery Enterprises começaria em breve, e cada humilhação que ela testemunhava era um passo em direção a essa justiça silenciosa. No quinto dia, Vanessa levantou-se com uma resolução silenciosa. Sabia que a semana estava chegando ao fim e que seu papel como governanta a expunha a testes ainda mais cruéis por parte da equipe, especialmente de Mark Reynolds, o chefe da recepção, que parecia ter um prazer doentio em menosprezá-la. Assim que ela chegou, Mark a viu e seu sorriso cruel se alargou. Ah, aí está você, a nova estrela! Ele gritou em voz alta, atraindo a atenção de todos. Ele apontou para uma pilha de caixas pesadas e empoeiradas. Quero que você leve tudo isso para o porão. E se apresse, senão eu mesmo faço isso. Mas isso seria ruim para você, não é? Vanessa sentiu calmamente, mas por dentro sua raiva fervilhava. Cada humilhação era armazenada em sua mente como evidência para quando a verdade viesse à tona. Ela respirou fundo e começou a mover as caixas, sentindo o peso físico e simbólico da provação que Mark lhe impora. Enquanto descia para o porão, ela era observada por um grupo de colegas que cochichavam e riam a cada passo em falso. Cuidado, ela vai cair com tudo isso, gritou um deles, provocando risos generalizados. Vanessa mantinha a cabeça erguida, caminhando com cautela e determinação. Ao chegar ao porão, ela percebeu que Mark havia organizado as caixas de forma instável, quase perigosa. Diversas vezes ela sentiu o equilíbrio precário das pilhas ameaçar ruir. Susan Parker, já cruel nos dias anteriores, acrescentou: "Você deveria ser grato por alguém estar ajudando você a se manter de pé." Vanessa não respondeu, mas a cada comentário sua mente calculava a melhor maneira de transformar essa humilhação em uma lição memorável. Por várias horas ela moveu caixas, limpou a poeira e observou silenciosamente as reações dos funcionários. Alguns riram com vontade. Outros pareciam desconfortáveis, como se sentissem que sua arrogância um dia seria confrontada. Vanessa anotou mentalmente cada nome e cada comportamento, sabendo que esses detalhes seriam valiosos. Ao final do calvário, Vanessa estava fisicamente exausta, mas mais determinada do que nunca. Ela sabia que Mark e os outros funcionários não entendiam a magnitude do que haviam feito. Seu desprezo, arrogância e zombaria alimentaram uma verdade que logo teriam que enfrentar. De volta ao pequeno depósito, Vanessa sentou-se, enxugou o suor da testa e escreveu em seu caderno. Mark Reynolds, arrogância evidente e desprezo pelos subordinados, busca constante por dominância. Susan Parker, zombaria deliberada, prazer cruel em humilhar. Greg Simons, cúmplice mas influenciado pela autoridade. Aquele dia tinha sido um dos mais reveladores até então. Vanessa agora compreendia a extensão da crueldade que se escondia por trás dos sorrisos educados e dos títulos oficiais. E lá no fundo, um pensamento persistia: o momento da verdade se aproxima. Cada um desses humilhadores pagará, não com violência, mas revelando o que realmente são. No sexto dia, Vanessa atravessou as portas da Montgomery Enterprises com um olhar atento aos detalhes. Após dias de humilhação e observação de comportamentos cruéis, ela agora queria identificar aqueles que, apesar da pressão e da arrogância dos outros, demonstravam gentileza e respeito. Do saguão, ela avistou Lydia Harper, sua fiel assistente, passando por ela. Sem fazer nenhum gesto ostensivo, Lydia lhe deu um pequeno e discreto aceno de reconhecimento e um sorriso simpático. Vanessa sentiu um calor reconfortante. Lydia era a prova de que a humanidade persistia mesmo naquele ambiente tóxico. Enquanto caminhava em direção ao refeitório, Vanessa observou Angela Dixon, a jovem estagiária, que já havia demonstrado coragem e dignidade diante do ridículo. Angela guardou cuidadosamente os documentos que haviam caído no chão, apesar dos risos e olhares zombeteiros ao seu redor. Vanessa se permitiu um sorriso interior. Esse tipo de comportamento revelava uma coragem silenciosa e uma força de caráter que Vanessa respeitava profundamente. À medida que a manhã avançava, Vanessa notou outros detalhes sutis, mas significativos. Greg Simons, embora arrogante diante de outros por vezes, abstinham-se de participar nas mais zombeteiras cruel. Jessica Landon, uma funcionária administrativa, às vezes oferecia ajuda àqueles que estavam ignorado ou humilhado, discretamente, sem ser notado. Essas pequenas ações, quase invisíveis para os outros, contrastavam fortemente com a crueldade e o desprezo que ela observara nos dias anteriores. Vanessa entendia que a empresa não era inteiramente corrompida pela arrogância. Havia funcionários capazes de demonstrar gentileza e respeito, mas frequentemente estavam submersos na cultura tóxica ao redor. Um incidente em particular chamou sua atenção. Angela Dixon acidentalmente deixou cair um vaso de flores no corredor.
Antes que alguém pudesse zombar dela, Jessica Landon se aproximou discretamente e ajudou a estagiária a limpar a bagunça, sem chamar atenção. Vanessa notou mentalmente esse gesto. Prometeu a si mesma que quando a revelação chegasse, tais atos de gentileza seriam reconhecidos e recompensados. No final do dia, Vanessa retornou ao seu refúgio habitual, o pequeno depósito. Ela refletiu por um momento sobre o que vira. As humilhações e o ridículo revelavam o lado sombrio de alguns funcionários, mas os gestos silenciosos de gentileza demonstravam que nem tudo estava perdido. Ela escreveu em seu caderno: "Os justos existem, mas são silenciosos. Sua lealdade e humanidade precisam ser trazidas à tona. Essas observações serão essenciais para equilibrar a justiça que um dia dispensarei." Aquele dia renovara as esperanças de Vanessa. Ela agora entendia que sua missão não era apenas expor a crueldade, mas também destacar e proteger aqueles que haviam demonstrado respeito e dignidade. O confronto final se aproximava, e ela sabia exatamente como cada peça do quebra-cabeça se encaixaria. No 7º dia, Vanessa sabia que não podia mais simplesmente observar pequenos e isolados casos de humilhação. A verdadeira crueldade frequentemente se revelava na dinâmica de grupo, e ela estava pronta para estudar essas interações de perto. Assim que chegou, notou uma multidão perto da sala de arquivo. Mark Reynolds, sorrindo com uma arrogância incomum, estava cercado por vários funcionários, Susan Parker, Greg Simons e alguns outros cúmplices. Todos pareciam aguardar outra oportunidade para zombar da nova faxineira. Sem perder a compostura, Vanessa caminhou até a pilha de documentos a serem arquivados. Mark, ao vê-la se aproximar, caiu na gargalhada. "Ah, olha quem está chegando. Preparados para a oficina de tortura da segunda de manhã?" Os outros funcionários riram alto, acompanhando-o em cada movimento. Vanessa sentiu o peso dos olhares sobre ela, cada sorriso e sussurro cruel aumentando a tensão. Susan Parker fez um gesto particularmente humilhante. Ela moveu um balde cheio de água bem na frente de Vanessa, forçando-a a se abaixar para evitar que o líquido derramasse. "Cuidado para não se molhar, pequena." Susan zombou. Vanessa, impassível, esfregou o chão e continuou seu trabalho, mas sua mente registrou cada detalhe. Ela notou não apenas as humilhações, mas também a cumplicidade ativa daqueles que permaneceram em silêncio e observavam, confirmando a hierarquia invisível de arrogância dentro da empresa. Enquanto isso, ela notou gestos silenciosos de solidariedade. Angela Dixon silenciosamente ajudou um estagiário desajeitado que estava prestes a tropeçar. E Jessica Landon interveio para evitar que um vaso caísse, sem atrair a atenção da multidão. Essas ações contrastantes eram preciosas para Vanessa. Elas mostravam que mesmo em meio à adversidade e à crueldade, alguns funcionários permaneciam humanos e respeitosos. Depois de várias horas, a tensão atingiu o ápice quando Mark pediu a Vanessa que carregasse uma pilha pesada de arquivos para a sala executiva. Os outros funcionários se aglomeraram atrás dela, rindo de seus esforços e comentando cada possível erro. Vanessa, silenciosa, mas determinada, forçou-se a seguir em frente com dignidade, sentindo que cada humilhação a aproximava de sua futura revelação. No final do dia, Vanessa retornou ao seu pequeno depósito, exausta, mas mais determinada do que nunca. Ela notou cada interação, cada humilhação e cada ato de gentileza, sabendo que essa mistura de crueldade e lealdade definiria o momento em que a verdade viria à tona. Este dia tinha sido o mais revelador até então. Vanessa compreendia não apenas a crueldade de alguns, mas também como ela se manifestava em grupos, amplificada pela cumplicidade silenciosa de testemunhas. A revelação final não seria apenas uma lição para os arrogantes, mas também um tributo àqueles que mantiveram sua humanidade intacta. No 8º dia, Vanessa entrou na Montgomery Enterprises com foco inabalável. Após uma semana de observação, humilhação e análise, ela sabia que o momento do confronto se aproximava. Cada gesto cruel, cada zombaria, cada expressão de desdém havia sido cuidadosamente registrada em seu caderno. Ela passou primeiro pelo salão principal, varrendo o chão em silêncio, enquanto seus colegas continuavam com suas rotinas habituais, sem perceber que a verdade se aproximava. Mark Reynolds, fiel ao seu estilo, fez um comentário sarcástico. "Ei, a estrela da limpeza chegou. Pronta para o seu desfile diário?" Vanessa sorriu interiormente. Cada zombaria, cada humilhação que ele lhe infligisse seria agora uma prova de sua arrogância e desprezo. Durante a manhã, Vanessa se concentrou em 2 objetivos principais. Identifique claramente os piores comportamentos. Ela listou as humilhações orquestradas por Mark, Susan Parker e Greg Simons, bem como o riso cúmplice ou passividade dos outros.
iluminando aliados invisíveis Lydia Harper, Angela Dixon e Jessica Landon, a seu critério e sua humanidade, desempenhariam um papel fundamental no futuro confronto. Ela começou a planejar mentalmente a revelação, uma reunião pública na sala de conferências, onde ela apareceria em sua verdadeira função de diretora. O choque, a vergonha e o impacto psicológico seriam amplificados pelas anotações e evidências acumuladas ao longo da semana. Observando os colegas, Vanessa se permitiu fazer algumas pequenas experiências. Ela acidentalmente deixou um balde de água por perto da recepção para ver quem iria intervir. Ninguém se moveu, exceto Angela Dixon, que discretamente o empurrou para longe, mostrando sua humanidade. Ela derrubou levemente uma bandeja no refeitório para ver as reações. Risos e zombarias irromperam, confirmando as atitudes daqueles que ela teria que confrontar. Cada incidente reforçava sua estratégia. Os mais cruéis seriam expostos publicamente, enquanto os justos receberiam o reconhecimento merecido. Vanessa sabia que a revelação não deveria ser impulsiva, precisava ser orquestrada com precisão para que a lição ficasse gravada na memória de todos. No final do dia, ela retornou ao seu refúgio habitual, seu pequeno depósito, e releu suas anotações. As humilhações coletivas, o sarcasmo, os gestos cruéis e os atos de gentileza silenciosa formavam agora um plano completo. Ela sabia exatamente como e quando agir. Aquele dia marcou uma virada. Vanessa não era mais uma mera observadora. Ela estava pronta para transformar a empresa, revelar a verdade e colocar todos em seu devido lugar, recompensando aqueles que mantiveram sua dignidade e humanidade. No 9º dia, Vanessa levantou-se com calma, mas com determinação implacável. Tudo estava pronto. Após uma semana de observação e anotações cuidadosas, ela sabia que o momento do confronto final havia chegado. Ela atravessou as portas da Montgomery Enterprises em seu uniforme de limpeza, como de costume. Mas desta vez foi direto para a sala de conferências, onde havia pedido para reunir todos os funcionários para uma reunião especial. Sussurros e olhares curiosos irromperam. Ninguém ainda suspeitava do que estava prestes a acontecer. Assim que todos se apresentaram, Vanessa colocou o balde e o esfregão em um canto, ficando em pé, ereta e silenciosa. Então, com uma voz calma, mas firme, disse: "Obrigado a todos por estarem aqui. Sei que alguns de vocês me viram esta semana em uma função diferente, e acho que é hora de esclarecer algumas coisas." Ela tirou lentamente a peruca e os óculos e tirou o uniforme, revelando seu traje profissional impecável, suas joias e seu olhar penetrante. Os sussurros rapidamente se transformaram em gritos de surpresa e choque. "Sou Vanessa Montgomery, CEO e herdeira desta empresa", anunciou ela. Rostos empalideceram, mandíbulas cerradas, e o riso zombeteiro dos dias anteriores se transformou em um silêncio constrangedor. Mark Reynolds foi o primeiro a reagir com a voz trêmula. Você é?" "Sim, é", interrompeu Vanessa. "E tudo o que observei esta semana será levado em consideração. Sua zombaria, sua humilhação, seu sarcasmo, nada disso ficará impune." Ela mentalmente revisou suas anotações e então continuou. "Susan Parker, Greg Simons, sua arrogância e crueldade foram notadas por todos, incluindo aqueles que vocês pensavam que eram invisíveis." Os dois funcionários trocaram olhares assustados, sentindo pela primeira vez a gravidade de suas ações. Então Vanessa se voltou para aqueles que agiram gentilmente. "Angela Dixon, Lydia Harper, Jessica Landon, vocês mostraram o que respeito e humanidade significam em um ambiente difícil. Vocês merecem ser reconhecidas e protegidas." Os olhos dos funcionários cruéis baixaram, enquanto os dos justos brilharam de orgulho e alívio. A sala inteira sentiu a força da verdade e a justiça silenciosa que Vanessa havia orquestrado. Por fim, Vanessa conclui: este experimento não se tratava apenas de punição. Tratava-se de revelar a verdadeira identidade de cada um. Espero que de agora em diante respeito, humanidade e dignidade se tornem os alicerces da Montgomery Enterprises. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Cada humilhação infligida, cada zombaria, cada sorriso cruel se voltou contra aqueles que os orquestraram. E aqueles que haviam sido justos foram honrados sem sequer precisar pedir. Vanessa saiu da sala com uma calma soberana, deixando para trás uma lição gravada na memória de todos: a verdade e a dignidade sempre triunfam no final. Dias após a revelação, a Montgomery Enterprises não era mais a mesma. Os corredores antes repletos de risos cruéis e zombarias silenciosas, agora ecoavam com respeito atento e uma colaboração recém-descoberta. Os funcionários passaram a entender que as aparências revelam o verdadeiro valor dos indivíduos e que humildade e dignidade têm muito mais peso do que a arrogância.
Mark Reynolds, antes arrogante e dominador, foi chamado de volta por Vanessa para uma entrevista particular. Sua atitude havia mudado. O choque e a vergonha deram lugar a uma forma de reflexão profunda. Ele pediu desculpas sinceras aos colegas e se comprometeu a mudar de comportamento. Sua transformação não foi instantânea, mas começou. Susan Parker e Greg Simons também estavam passando por um processo semelhante. O ridículo sofrido no passado não podia mais ser ignorado, e eles precisavam reconhecer seus erros. Vanessa, em sua sabedoria, não procurou humilhá-los ainda mais, mas ofereceu-lhes a oportunidade de redenção. Aqueles que haviam sido cruéis agora tinham a chance de reconstruir sua dignidade. Ao mesmo tempo, funcionários justos e gentis foram recompensados. Angela Dixon, Lydia Harper e Jessica Landon receberam promoções e responsabilidades maiores, demonstrando que integridade e gentileza tinham seu lugar, mesmo em um ambiente de trabalho competitivo. Seus colegas agora as olhavam com admiração e respeito, modelando sua atitude. Vanessa, observando as mudanças de sua mesa, sentiu uma profunda satisfação. A lição havia sido aprendida. A verdadeira autoridade não reside no medo ou no desprezo, mas na justiça, na dignidade e no reconhecimento da humanidade dos outros. Algumas semanas depois, em uma reunião geral, ela falou: "A Montgomery Enterprise sempre teve um potencial incrível. O que vivenciamos nas últimas semanas nos lembra que cada pessoa merece respeito e consideração. Jamais seremos uma empresa onde a humilhação e o desprezo reinam. Seremos uma empresa onde a dignidade, a humanidade e a coragem serão recompensadas." Os funcionários aplaudiram, alguns com emoção, outros com orgulho renovado. Vanessa sabia que a transformação nunca seria completa da noite para o dia, mas o caminho havia sido pavimentado. A humilhação e o despeito haviam sido substituídos pelo respeito e pela consciência do verdadeiro valor de cada pessoa. Assim terminou o capítulo mais significativo da Montgomery Enterprises. Uma gerente que estiver invisível por uma semana mudará o destino de sua empresa, revelando que a verdade, a justiça e a dignidade sempre triunfam, e que as humilhações infligidas aos outros são sempre visíveis, mesmo quando ninguém pensa que as está observando. Vanessa, sentada à sua mesa, deu um pequeno sorriso. A batalha havia sido vencida não pela raiva, mas pela paciência, perspicácia e justiça silenciosa.